Ok, isto é um bocadinho todo o trabalho que os irmãos puderam ver. Podia ficar aqui muito mais tempo, mas está a fugir. Agora vamos passar, mas antes disso quero salientar o texto, que tudo aquilo que fazemos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Que o Senhor seja louvado com qualquer coisa que nós possamos fazer. E a nossa pergunta é se realmente estamos a fazê-lo e se Deus é ou não louvado com aquilo que fazemos. Então esse é o nosso objetivo principal e o desafio hoje, nesta manhã, desta parte do que puderam ver. Vamos passar agora ao texto bíblico. Eu quero pedir aos irmãos que abram em Gênesis 11, 27 a 32. Eu acho que eu vou ler, normalmente eu peço para alguém me ajudar, mas hoje eu vou ler para ser mais rápido. Gênesis 11, 27 a 32. E podem abrir também e guardar lá aberto, por favor, Tiago 1, versículos 3 e 4. Gênesis 11, 27 a 32 e Tiago 1, 3 e 4. Ok. O objetivo especial deste texto e do que Deus quer falar connosco esta manhã, e já falou em primeiro lugar comigo, é levar cada um de nós a analisar onde é que estamos. Estamos parados ou se estamos em movimento? E se estamos em movimento, estamos no movimento correto, não é? Ok. O tema é persevera. Algum tempo atrás, Deus levou-me a refletir sobre este texto que normalmente não me chamava muita atenção. E eu digo aos irmãos porquê. Porque este bocadinho de texto, incluso eu sempre olhava o capítulo 12, porque era o texto da minha chamada para missões. Mas nunca olhava o texto anterior. Eu nunca fui muito de olhar para as genealogias. Eu lembro na Igreja Batista de Coimbra, de onde eu cresci, a esposa do pastor Daniel Machado, para quem o conhecia, não sei se alguns irmãos os conheceram, penso que sim, sempre quando pregava sobre textos assim. Eu dizia, como é que ela vai conseguir buscar coisas assim num texto daqueles? Mas realmente Deus desta vez fez-me parar sobre esse bocadinho do texto. Bom, sobre várias partes, mas particularmente sobre este. Vamos lá analisar o texto. O texto diz assim, são estas as gerações, versículo 27, ok? São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Anrã. E Anrã gerou a Ló. Morreu Anrã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Anrã, que foi pai de Milca e de Iscã. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Anrã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Anrã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Anrã. Como eu digo aos irmãos, é um texto que parece que não tem nada. Desculpem a expressão, mas tem muita coisa que nós vamos ver. E é isso que às vezes Deus nos faz parar e analisar algo que aparentemente parece que no momento não nos diz nada. Ok, eu quero dizer que ao escrever o que vou partilhar com os irmãos esta manhã, houve um tempo que estava muito difícil de escrever. Eu comecei e não conseguia seguir. E um dia aconteceu alguma coisa especial. Fui passear com o meu irmão e ele trouxe-me aqui ao pé do Val de Jamora, dar uma volta, porque sempre para andar ou correr não, mas andar sim. E andava por ali e comecei a observar, ele estava-me a mostrar que ele gosta muito de pássaros, obviamente o meu sobrinho é biólogo, também gosta. Então, eu comecei a ver que há muitos anos, a pensar que há muitos anos este Val de Jamora cheirava muito mal. Não sei se lembram, vocês aqui de Queluz não sei se lembram. E não se via lá nada de especial. Mas ao olhar para aquilo agora, dei-me conta que tinha patos e galinhas de água com um montão de filhotes. Não sei se vocês já repararam. Se não repararam, vão lá e vejam.
Agora, o que é que significa quando há patos e galinhas, quando há pássaros? O que é que significa para vocês? A ver se vocês sabem. Tem comida, mas não é só comida, eles não são tontos. Tem quê? Água limpa, água corrente. Por isso é que antes não havia nada. E eles agora reproduzem-se ali há montões. Se forem lá, há muitos pequenininhos. Ok, este texto, vamos lá pensar. O primeiro ponto é assim, que planos temos? É comum fazermos planos, mas não basta fazer planos. Temos que desenvolver um projeto para que o plano possa ser executado. Vamos olhar para o texto. Aqui no versículo diz assim, no 27, fala das gerações e depois diz assim, no 28, morreu Anrã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Então morreu o filho, o pai ficou vivo. Morreu aonde? Em que terra? Assim, desculpa, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai ainda vivo. E quem é que morreu? Arã. Ok. Normalmente, como eu estava a dizer, fazemos planos. Vamos lá ao versículo 31. Tomou Tera Abrão, seu filho Eló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então qual era o plano deles? Ir para Canaã. E onde é que eles pararam? Em Arã. Às vezes parecem coincidências, mas não é uma coincidência, porque para Deus não há coincidências. Então eles pararam em Arã, o mesmo nome da terra onde morreu quem? Não, desculpa, eles pararam em Arã, o nome de quem? Do filho que tinha morrido, que se chamava Arã. Então, nós fazemos planos, mas para eles darem certo, temos que fazer o quê? Temos que os colocar em prática. O versículo fala-nos que ele morreu na terra de Arã, terra de nascimento, e que ele tinha planos para ir para Canaã. Mas onde é que ele ficou? Em Arã, daí não passou. Agora, se nós olharmos para o texto, no verso 31, então diz exatamente isso. Mas também podemos ver que ele fez planos. Agora a pergunta é, são planos nossos ou são planos de Deus? Como podemos ver no versículo, ele morreu em Arã e nunca chegou à terra. No versículo 32 diz, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu onde? Nunca passou daquele lugar. Agora, o que acontece muitas vezes é que fazemos planos, mas se calhar não consideramos Deus nesses planos. Não perguntamos a Deus o que é que Ele quer de nós para os planos que estamos a fazer. Qual é o propósito dele? Então a pergunta mais prática é, serão planos nossos ou planos de Deus? E se nós formos olhar este pequenino texto de genealogia, não vamos ver em lado nenhum que fala sobre os planos de Deus. Foram os planos deles. Vamos continuar um pouco mais. Na nossa vida, muitas vezes também fazemos planos. E ao fazer esses planos, não temos Deus em conta. E quando não temos Deus em conta, o que é que nos acontece? Ficamos estagnados, como aquela água aqui do Vale de Jamora. Ficamos a cheirar mal. Mas quando os planos são de Deus, a água começa a correr, começa a haver vida nesse riacho. Começa a haver patos, começa a haver galinhas d'água, começa a haver filhotes. Então, quando os planos são de Deus, as coisas, a água, as coisas que fazemos fluem, a água é limpa. No terceiro ponto eu quero mencionar assim, planos de Deus sempre têm propósitos especiais para os outros e para nós mesmos. E os irmãos vão perguntar assim, para os outros em primeiro lugar, porquê? Porque o propósito de Deus, quando falamos em missões, e o propósito de Deus em criar-nos, e em ter-nos nesta terra, é sermos sal e luz, é sermos água viva, é sermos água que corre,
Então o objetivo principal de Deus ao salvar-nos é alcançar a quem? Os outros. Por isso, em primeiro lugar, os outros. Porque nós não fomos feitos para ficar com algo tão especial para nós e guardá-lo. Ao contrário, fomos feitos para partilhar do amor de Deus com os outros. Não importa se estamos no México, se estamos em Portugal, porque todos nós temos à nossa volta, a começar na nossa família, pessoas que não conhecem de Cristo e que vão ler as nossas vidas e talvez nunca vão ler uma Bíblia. Temos nos nossos amigos de faculdade, temos nos nossos coleguinhas de escola, temos nos nossos colegas de trabalho, pessoas que estão lendo as nossas vidas, estão olhando o que nós fazemos e daí vão querer ou não conhecer a Cristo. Agora vamos olhar, por isso eu disse primeiro os outros. Claro que Deus trata connosco para que nós sejamos tudo isso para os outros, mas primeiro o objetivo é para fora, não para nós sentarmos no banco e ficarmos contentes, tal como o pastor falou há bocadinho. Já estamos contentes porque toda a família ou alguns já conhecem de Cristo. Planos de Deus sempre têm propósitos. Vamos passar para o texto de Tiago 1, 3 e 4. Eu vou ler por causa do tempo. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Tal como arranha e muitos outros exemplos na Bíblia, vamos passar por diversas dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu creio que os irmãos aqui, nenhum de vocês vai dizer que nunca passou por dificuldades nem provações. Todos nós passamos por doenças, por desgaste, por tristezas, por desilusões, por perdas. Mas como acabo de mencionar, Deus tem propósitos em tudo isso na nossa vida. E este texto fala-nos exatamente acerca disto. Eu quero fazer-vos uma pergunta muito honesta. Quem é que de vocês gosta de passar por provações? Já vi a cara do pastor. Já vi a cara de muitos de vós. Eu não gosto. Se eu for honesta, eu não gosto. Mas vamos lá olhar para o texto. O texto realmente fala-nos de algo que algumas vezes a gente não consegue reagir à primeira. Então, eu sou a primeira a dizer que não gosto. Mas é muito interessante porque o Senhor, ao levar-me a analisar este texto, diz-nos que há benefícios e grande alegria. E nós dizemos, alegria? Como é que é possível ter alegria numa perda? Como é que é possível ter alegria em uma situação de doença? Deus tem propósitos. Vamos lá olhar para o texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, qual é o propósito de Deus? Vamos lá ver. Primeiro diz que temos que ter alegria. Claro que não vamos dizer, estou super alegre porque perdi um familiar. Não. Deus entende o nosso coração. Deus entende aquilo que vamos expressar para Ele. Mas o que Ele quer com isso é levar-nos a ter alegria e gozo depois de entendermos qual é o propósito dele naquela situação. E uma coisa no meio das provações que Ele promete. Ele diz que sempre nos ama, que sempre está conosco, que nos entende totalmente e que nunca nos vai deixar. E ao final Ele ensina-nos algo extraordinário que provavelmente nunca aprenderíamos sem passar por aquela situação. Ensina-nos perseverança, é o que o texto fala, perfeição, porque é um processo até o Senhor nos levar para a eternidade, e integridade. E que além de ser algo que Ele está a tratar na minha vida ou na vossa vida, vai servir também para entender e ajudar outros à nossa volta. Então, como nós dissemos e mostramos aquela cara, eu não gosto, Deus está a tratar algo connosco que vai usar para pessoas que cada dia mais vamos encontrar à nossa volta, ao nosso lado, que
estão a passar por situações extremamente difíceis de pobreza, de percas, de problemas emocionais e que ninguém mais, a não ser quem passou por essas situações, pode entendê-los e se pode identificar. E eles não vão buscar outros, eles vão buscar aquelas pessoas que eles sabem que já passaram por problemas assim. E é nesse momento que nós podemos dizer que foi somente Cristo e pela sua graça que nós saímos daquela situação e podemos ser vitoriosos, não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus nos usa. Então, nesta manhã, eu quero terminar dizendo aos irmãos que o mais importante em tudo isto é perseverança. A provação produz perseverança, por isso Deus nos permite passar por provações. Em Hebreus, para concluir, 12, 1 e 2, fala-nos de correr, eu peço aos irmãos que abram, ou que escutem, 1 e 2 fala-nos de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos lá olhar para o texto. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vou parar aqui. Então, para correr, e eu quero perguntar aos irmãos, e particularmente aos mais novos que estão aqui, aos mais jovens, quem é que aqui pratica algum desporto? Ok? Que desporto pratica? 1 ou 2? Digam-me, rápido, por favor. Desporto. Voleibol. Como é que tu vestes para ir praticar voleibol? Ok, já te pergunto a ti, com roupa adequada, não é? Ok, e tu? O que é que tu praticas? Patinagem. O que é que tu colocas para ir patinar? Nada? Patins, claro. Muito bem. Mais alguém aqui? Praticam desportos? Ok, todos nós sabemos que para praticar um desporto que temos que fazer. Vestir-nos de acordo ao desporto que vamos praticar. E se não nos vestirmos... Imaginem uma pessoa que vai nadar, no México é muito comum, a irmã sabe, a pessoa ir para a água, agora já não é tão comum, mas era muito comum, vestida com uma camisola normal e com umas calças ou uns calções, e coitados, como estão tão longe do mar, aquilo pesa tanto que não podiam o quê? Nadar. Eles estão tão habituados a não ir à praia, a grande maioria, os que estão no interior, que realmente não vão vestidos adequados para nadar. E ficavam muito surpresos quando eu colocava um fato de banho. Então, o meu desporto favorito é natação e por isso, ok, esta parte ainda entendo um bocadinho. Então quero dizer aos irmãos, o texto está-nos a falar disso, porque diz que quê? Fala aqui, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. E muitas vezes nas nossas vidas nós carregamos coisas que não necessitamos carregar. Porquê? Porque não foi Deus que as colocou sobre os nossos ombros, fomos nós que as agarramos. E por isso começamos a andar com o fardo e já não aguentamos mais. A Bíblia também fala de pecado. Claro que se nós estamos em pecado, o nosso relacionamento com Deus está cortado. Não há comunicação. Mas não fala só de pecado, fala de peso. E na nossa vida nós temos que aprender a estar vestidos adequadamente para poder correr essa carreira que o Senhor nos propôs. Então, para vestirmos isso, temos que aprender a vestir-nos de toda a armadura que Deus nos falou. Temos que olhar firmemente para quem? Para Jesus. Eu não sei se os irmãos com certeza lembram aqui o texto de Pedro e do Senhor Jesus, quando Jesus o mandou caminhar e vir ter com ele sobre as águas. Onde é que Pedro meteu os olhos quando começou a caminhar e saiu do barco? Em Jesus. E o que é que aconteceu com Pedro? Tirou os olhos, começou a olhar para onde? Para baixo. E no momento em que ele começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Para perseverar e correr a carreira que Deus tem para cada um de nós, nós temos que pôr os olhos e nunca os tirar de Cristo. Esse é o desafio nesta manhã.
Onde quer que Deus nos levar, seja México, seja Portugal, seja onde quer que for, temos que lembrar que as provações produzem perseverança e para perseverar, realmente nunca podemos tirar os olhos da figura principal, que é o Senhor Jesus Cristo, e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós não tiramos os olhos de Cristo, nós podemos caminhar sobre as águas, podemos caminhar com provações, com dificuldades, tendo a certeza que o Senhor nunca, nunca, jamais nos deixa. Este é o desafio que Deus tem para nós nesta manhã. Que nós possamos pôr os olhos em Cristo e ser a água que corre, limpa, que não cheira mal, a água de onde há vida, de onde há patinhos, de onde há galinhas d'água, de onde há toda a sorte de bichos que realmente sabem escolher. Que nós sejamos essa água para as pessoas que nos rodeiam, que nós sejamos essa fonte, que nós sejamos realmente de bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar pela Isabel. Só mais uma coisa. Quantos missionários estão entre nós? Podem ficar de pé para a igreja ver. Os missionários. Aurora, o Gilberto, aqui o Mátio. Muito bem. Missionário Marcos, por favor. Não, fiquem de pé, que nós queremos orar por vocês. Mas o trabalho não se resume a eles. Uns vieram do Brasil, América, Venezuela. Nós mandámos uma só para o México. Pode ser que estamos em desvantagem, estamos a receber mais. Mas são pessoas que nos inspiram e que nos ajudam e pelas quais nós devemos orar e devemos abençoar. A Igreja e a nossa Igreja tem feito isso pela graça de Deus, apoiado os nossos missionários, estimulá-los e orando por eles, suprindo as necessidades. Temos que continuar a fazer isso, mas temos que também ser nós a fazer o trabalho do nosso Deus. Sim? Vamos orar? Isabel? Não, podes falar. Só quero agradecer aos irmãos, porque com o horário realmente eu fui correndo e fui esquecendo algumas coisas. Mas quero agradecer exatamente o que o pastor termina de dizer, que a Igreja de Queluz tem sido uma igreja com a qual eu tenho sentido apoio de muitas formas e quero-te dizer, no campo missionário, a coisa que mais, à parte da parte financeira, que claro tem apoiado também, mas aquilo que mais sentimos no campo missionário, e creio que cada um dos missionários que está aqui pode dizê-lo, é a oração. Nós sentimos claramente, quando há momentos que estamos tristes, animados, e eu não contei mais porque não tinha tempo, e todos sentimos esses momentos, sentimos claramente a mão dos irmãos, orando por nós, como é que Deus usa vidas de oração. Então eu quero agradecer ao pastor e à igreja por isso, e perdão, porque não mencionei exatamente pela corrida do tempo. Queridos irmãos, vamos ficar todos de pé agora. Eu vou pedir ao Luís. Luís, podes vir aqui à frente. O Luís é um de nós quem eu reconheço sempre um grande zelo missionário e sempre uma grande disposição para ir e falar e ajudar também quem fala. Por isso eu quero lhe dar esta honra, nos dirigir a todos, pedir por os missionários, pedir por este trabalho e pedir também por visão para a nossa igreja, porque eu acho que nós vamos conseguir fazer muito, muito mais. E quando ouvimos estes testemunhos, aquelas vidas convertidas, também por influência nossa, só temos é que ficar felizes e damos muitas graças ao Senhor. Podemos fazer parte desta história. Luís. Obrigado, pastor. Vamos orar. Meu Deus, meu Rei, graças te dou, Senhor, por cada missionário que tu nos enviaste, Senhor. Graças te dou, Senhor, pelas suas vidas, Senhor. Por aquilo que eles estão a fazer neste país, Senhor, nesta cidade, Senhor. Graças, Senhor, pelas suas vidas, que tu estejas com eles, Senhor, com as suas famílias, Senhor, com as suas igrejas, Senhor, que tu os abençoes, Senhor. Vem estar, Senhor, com a Isabel, Senhor, ajuda lá no México, Senhor. Que tu realmente possas fazer o milagre, Senhor, de ela chegar a tantos corações, Senhor, e de esses corações se voltarem para ti, Senhor, e realmente aceitarem, meu Deus. Meu Deus, dá-nos visão, Senhor. Ajuda-nos a ser uma igreja cada vez mais missionária, Senhor.
uma igreja que está voltada para Ti, Senhor, para a Tua obra, Senhor, que está preocupada com todos aqueles que estão lá fora, Senhor, aqui nesta cidade, Senhor, e em todo o mundo, Senhor, que realmente nós consigamos, Senhor, ser verdadeiros filhos Teus, Senhor, e que quando for agora o dia de missões, Senhor, cada um de nós possa realmente mostrar, Senhor, o grande amor que tem para com missões, Senhor, o grande amor que tem para com os perdidos, Senhor. Toca-nos nos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser verdadeiros filhos Teus, Senhor. Não estejamos voltados só para nós, Senhor, mas voltados para todos aqueles que estão à nossa volta, meu Deus. Abençoa, Senhor. Vem estar com o pastor, com cada membro, Senhor, que esta igreja realmente possa ser mais e mais uma igreja voltada para Ti, meu Deus. Ajuda-nos e abençoa-nos. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana para todos os irmãos. Vamos ficar em silêncio ouvindo o pós-luto.